Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade à disciplina de Seminário TCC1 e iniciaremos uma nova etapa da construção do projeto de pesquisa, a metodologia da pesquisa. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer uma breve recapitulação do caminho que já percorremos até aqui. Vamos lá! No início da disciplina, nós discutimos o que é pesquisa científica. Então, vimos que pesquisar não significa apenas observar a realidade ou expressar opiniões. A pesquisa científica exige método, organização, coleta de dados e também fundamentação teórica. Depois disso, nós vimos a estrutura de um projeto de pesquisa, compreendendo que o projeto é o planejamento da investigação. Em seguida, nós trabalhamos alguns elementos fundamentais do projeto. Vamos lembrar. Primeiro, nós estudamos tema, depois problema de pesquisa e hipótese. Nós vimos que o tema ele precisa ser delimitado, que o problema ele precisa ser formulado como uma pergunta investigativa e que a hipótese representa nada mais do que uma resposta provisória para essa pergunta. Depois, na disciplina de Oficina de Projetos de Iniciação Científica e Tecnológica, vocês estudaram os objetivos da pesquisa, aprendendo a diferença entre objetivo geral e objetivos específicos. E aí, em seguida, aqui na nossa disciplina, nós trabalhamos a justificativa da pesquisa, que é a parte do projeto em que vocês devem explicar por que o estudo que vocês irão fazer é importante. E vocês também começaram a estudar o referencial teórico, que é o momento em que o pesquisador dialoga com autores e com pesquisas que já investigaram temas semelhantes. E agora nós chegamos a uma nova parte do projeto, a metodologia da pesquisa. A metodologia, ela é um momento em que o pesquisador explica como que a pesquisa será realizada. Ou seja, depois de definir o que será investigado, qual a pergunta que orienta o estudo, por que essa investigação é importante, depois de tudo isso, é preciso explicar como que o estudo vai ser conduzido na prática. E para organizar essa parte do projeto, nós utilizamos algumas classificações da pesquisa. Na aula de hoje, vamos discutir 3 aspectos importantes da metodologia: a natureza da pesquisa, a abordagem da pesquisa e os objetivos da pesquisa. Vejam só, o primeiro aspecto que podemos analisar é a natureza da pesquisa. De forma geral, as pesquisas elas podem ser classificadas em 2 grandes grupos: pesquisa básica e pesquisa aplicada. A pesquisa básica, ela tem como objetivo principal ampliar o conhecimento científico e compreender fenômenos. Ou seja, o foco está na produção de explicações e na compreensão de processos, sem necessariamente buscar uma aplicação imediata. Por exemplo, imagine o seguinte problema: como crianças do primeiro ano constroem um conceito de número durante o processo de alfabetização matemática? Nesse caso, o objetivo da pesquisa é compreender como ocorre esse processo de aprendizagem, contribuindo para o conhecimento científico sobre o desenvolvimento infantil. Perceberam? Um outro exemplo. Como estudantes do ensino fundamental compreendem o conceito de biodiversidade nas aulas de ciências? Então, nesse exemplo, o pesquisador ele busca entender como os alunos constroem um determinado conceito, ampliando o conhecimento sobre a aprendizagem científica. Existe uma diferença bem grande quando nós pensamos na pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada, ela busca produzir conhecimentos que possam contribuir para a solução de problemas concretos da realidade. Na área de educação, isso significa investigar situações do cotidiano escolar com o objetivo de melhorar práticas pedagógicas, por exemplo, ou compreender problemas educacionais reais. Por exemplo, quais estratégias podem favorecer a participação das famílias nas reuniões escolares em uma escola municipal? Aqui o estudo ele vai investigar um problema real do contexto escolar e busca gerar conhecimentos que podem contribuir para melhorar a relação entre a família e a escola. Um outro exemplo é como um jogo pedagógico pode facilitar a aprendizagem de verbos no ensino fundamental. Vejam que nesse caso a pesquisa ela procura compreender como que uma determinada estratégia pode influenciar a aprendizagem de um conteúdo. Para ficar mais claro, é importante que vocês entendam que em alguns contextos, especialmente pensando em mestrados profissionais, a pesquisa aplicada ela
também pode envolver a produção de produtos educacionais, como materiais didáticos, sequências pedagógicas ou tecnologias educacionais. No entanto, quando nós pensamos em pesquisas de graduação, como um TCC, o mais comum é que a pesquisa aplicada investigue problemas da realidade escolar, contribuindo para a compreensão e a melhoria das práticas educativas. Entenderam a diferença? Nós podemos classificar as pesquisas também a partir da abordagem da pesquisa. Esse é um aspecto importante da metodologia. E aqui nós estamos falando sobre o tipo de coleta de dados que serão coletados e serão analisados. De forma geral, existem 3 tipos principais de abordagem: a pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa e a pesquisa quali-quantitativa. É fácil entender a diferença entre elas. A pesquisa qualitativa, ela busca compreender fenômenos a partir de interpretações, significados e até a percepção dos participantes. Vamos ao exemplo. Quais percepções professores de uma escola municipal têm sobre o uso de tecnologias digitais nas aulas? Então vejam que nesse caso o pesquisador ele pode realizar entrevista com professores, buscando compreender as suas experiências e as suas opiniões. Um outro exemplo. Como alunos do 5º ano percebem as atividades de leitura realizadas em sala de aula? Então, nesse tipo de estudo, o pesquisador ele pode realizar entrevista, grupos de discussão, observações, questionários, para compreender como que os estudantes interpretam essas atividades. É muito diferente da pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa trabalha principalmente com dados numéricos, permitindo medir fenômenos, analisar resultados por meio de porcentagens, médias, gráficos. Por exemplo, qual o quantitativo de crianças alfabetizadas entre alunos do 3º ano do ensino fundamental de uma escola municipal? Então vejam que nesse caso o pesquisador coleta os dados e analisa quantos estudantes atingiram determinado nível de alfabetização. Um outro exemplo, qual a frequência de leitura semanal entre alunos do 4º ano do ensino fundamental de uma escola municipal? Então, nesse caso, os dados eles podem ser coletados por meio de questionários, só que aí eles vão ser analisados estatisticamente. Existe ainda a pesquisa quali-quantitativa, que combina elementos das duas abordagens, da quali e da quanti. Por exemplo, o pesquisador ele pode aplicar questionários para obter dados numéricos e, ao mesmo tempo, realizar entrevistas para compreender melhor as opiniões dos participantes. Esse tipo de abordagem, ele é interessante porque ele permite analisar o fenômeno de uma forma mais ampla, combinando números e interpretações. Entenderam? Um outro critério importante de classificação da pesquisa está relacionado aos objetivos da investigação. Então, nesse caso, normalmente, nós utilizamos 3 categorias principais: a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa. Qual a diferença entre elas? A pesquisa exploratória, ela ocorre quando o pesquisador está começando a investigar um tema e ainda existe pouco conhecimento sobre ele. O objetivo, nesse caso, vai ser explorar um fenômeno, levantar informações iniciais e compreender melhor um problema. A maioria dos TCCs se encaixa aí. Um exemplo, quais dificuldades professores iniciantes enfrentam nos primeiros anos de docência? Essa pesquisa ela é exploratória porque ela busca identificar e compreender um fenômeno ainda pouco investigado, e aí levantando informações iniciais sobre as dificuldades enfrentadas por esses profissionais. Um outro exemplo, quais desafios estudantes com deficiência visual enfrentam no processo de inclusão em escolas municipais? Então, nesse caso, o estudo ele procura explorar um fenômeno e identificar aspectos que ainda precisam ser melhor compreendidos. Entenderam? Vejam a diferença para a pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva, ela tem como objetivo descrever características de determinado fenômeno, grupo ou situação. Ou seja, o pesquisador, ele observa a realidade e ele procura registrar, caracterizar um determinado fenômeno da forma como ele acontece. Por exemplo, quais práticas de leitura são utilizadas por professores do 3º ano do ensino fundamental em uma escola municipal? Então, vejo que nesse caso, o pesquisador ele busca descrever as estratégias de leitura utilizadas pelos professores, sem necessariamente investigar suas causas, por que utiliza uma técnica em detrimento de outra. Entenderam? Um outro exemplo.
Como são organizadas as atividades de educação ambiental em uma escola municipal? Aqui o objetivo ele é descrever como essas atividades acontecem no ambiente escolar, sem se aprofundar, de fato, por que se utiliza uma em detrimento de outra. Por fim, a pesquisa explicativa, ela procura compreender as causas ou relações entre os fenômenos. Ou seja, o pesquisador ele tenta identificar por que determinado fenômeno acontece e quais fatores influenciam esse processo. Por exemplo, quais fatores influenciam o desempenho escolar em matemática nos anos iniciais do ensino fundamental? Então, nesse caso, o pesquisador ele procura identificar as relações entre diferentes fatores, como métodos de ensino, hábito de estudo, apoio familiar, que possa explicar o desempenho desses alunos. Um outro exemplo, de que forma o tempo de leitura semanal influencia o desempenho e interpretação de texto entre alunos do 5º ano. Então, aqui o objetivo é analisar a relação entre duas variáveis, o tempo dedicado à leitura e o desempenho dos estudantes. Esse tipo de pesquisa normalmente vai ser utilizado em níveis mais avançados de pesquisa, como um mestrado ou um doutorado. Entenderam? Então, recapitulando o que nós vimos hoje. Nessa aula, nós começamos a estudar a metodologia da pesquisa, que é a parte do projeto em que explicamos como o estudo será realizado. E discutimos 3 aspectos importantes: a natureza da pesquisa, que pode ser básica ou aplicada, a abordagem da pesquisa, que pode ser qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa, e os objetivos da pesquisa, que pode classificá-la como exploratória, descritiva ou explicativa. Essas classificações elas ajudam o pesquisador a explicar que tipo de investigação que será realizada e como ela será conduzida. Entenderam? Notícia boa agora! Nessa semana, nós não teremos uma atividade avaliativa. O objetivo é que vocês compreendam bem esses conceitos. Mas olha, é importante que vocês já comecem a refletir sobre o tipo de pesquisa que melhor se adequa ao projeto de vocês. Isso porque na próxima aula nós continuaremos falando sobre metodologia da pesquisa e abordaremos os procedimentos metodológicos. E a partir dessa aula, vocês irão realizar uma nova atividade relacionada à metodologia do projeto de pesquisa. Então, aproveite essa semana para refletir sobre o projeto de vocês e nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!